Campus Online Movimento Igreja.
Eu quero te convidar agora a se concentrar para ter um momento com Deus, uma celebração ao nosso Deus. Esteja agora com o seu coração preparado para adorar a Deus, ouvir a sua palavra, para ofertar, para orar, para cantar e adorar o Senhor. Eu quero convidar você agora a se desligar de tudo que possa roubar a sua atenção e se concentrar na pessoa de Deus. Então vem junto comigo, vamos adorar a Deus, celebrar o nome de Jesus. Nesse momento você vai ter agora uma experiência gostosa através do louvor. Não perca essa oportunidade. E agora mesmo, envie aí o link para pessoas que você conhece serem abençoadas, assim como você será nessa celebração. Deus abençoe. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em pé na arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus,
de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Tudo que tenho eu derramo aos teus pés, e não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel, e tudo que tenho eu derramo aos teus pés, e não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Nós escolhemos, Senhor, todos os dias a boa parte, a melhor parte, que é estar aos teus pés, porque o Senhor é o nosso tesouro. Como Maria, que estava aos seus pés, e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés, e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés, e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés, e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés, e disseste a ela: essa é a boa parte,
que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Então, querido, nós saímos agora do momento de celebração, de adoração através dos louvores e temos a oportunidade agora de ofertar. Temos a oportunidade de investir no reino de Deus através de dízimos e de ofertas. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você para que você reflita. Como tem andado a sua caminhada com relação à dedicação dos seus bens materiais no reino de Deus? Sempre que a gente elege algo como importante para a nossa vida, essa coisa tem a nossa atenção, o nosso tempo, uma parcela da nossa vida e também o nosso investimento financeiro. Então isso é um termômetro, de uma certa maneira, para a gente avaliar as nossas prioridades, qual o valor, qual o peso das coisas do reino de Deus aqui na terra para a nossa vida. Eu gostaria que você refletisse sobre isso, como você tem tratado sobre isso. Você tem investido sua atenção, sua vida, uma parcela da sua vida, do seu tempo, das suas capacidades e também dos seus tesouros, dos seus recursos materiais, independente do que você esteja vivendo, porque Deus nunca estabeleceu um padrão quantitativo, mas sim um padrão qualitativo. Deus sempre olhou para a qualidade do sentimento, do coração, da verdade, da entrega e da confiança. Hoje nós vamos meditar muito sobre confiança, também muito sobre entrega aqui na Palavra de Deus. Mas desde já, nesse momento da oferta, eu gostaria que você pensasse nisso. O rei Davi, numa certa ocasião, precisou e desejou fazer uma oferta a Deus. E quando ele foi fazer essa oferta a Deus, ele recebeu uma série de propostas de ajuda para que isso não fosse tão pesado para ele. Eu quero te ajudar, eu quero facilitar para você. E ele disse: não, eu não posso oferecer a Deus uma coisa que não custe nada para mim. Então, quando a gente fala de qualitativo, de padrão qualitativo, é a qualidade do que se entrega. O que adianta entregar muito se esse muito, em termos numéricos, é algo que está sobrando, que não custa nada? Da mesma maneira, Jesus falou para aquela viúva que deu umas moedinhas, ninguém entregou mais do que ela. Porque ela, na sua limitação, na sua escassez, ela quis participar e se comprometer com o reino de Deus, pelo valor que o reino de Deus tem para ela. Então faça sua oferta agora, tendo essa consciência do quanto vale o reino de Deus aqui na terra para você, porque o seu dinheiro, a sua oferta, o seu dízimo vai financiar o andamento material do reino de Deus debaixo da unção do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Você tem aí na sua tela agora os dados, as informações para você fazer a sua oferta, para você devolver o seu dízimo de forma digital. Que Deus abençoe, visite o seu coração, visite a sua despensa, a sua administração e a sua escala de valores no que diz respeito ao reino de Deus aqui na terra.
nós vamos agora meditar na palavra de Deus. O que nós temos hoje para aprender com a palavra de Deus? O que você tem para aprender com a palavra de Deus? O que tenho eu para aprender com a palavra de Deus hoje nessa celebração online? Eu desejo que a presença do Senhor ministre o seu coração aí aonde você está agora, nesse momento, e fale profundamente com você para além das palavras. O texto da nossa meditação nessa celebração online é a fé e a provisão. As duas coisas estão completamente relacionadas. Sempre que a gente se dirige a Deus, que a gente busca Deus, na maior parte das vezes nós estamos querendo a provisão do Senhor para alguma coisa que está além da nossa capacidade de fazer. Isso é muito comum na nossa realidade hoje, sociopolítica, na vida financeira. Aquela situação em que o que você ganha não é o suficiente para pagar tudo aquilo que você precisa consumir para viver bem com a sua família. Então você faz o máximo que você pode e sente que o seu máximo ainda não é o suficiente porque a vida está cara e o quanto você precisa consumir para viver bem, com segurança, custa mais do que você tem conseguido receber como resultado do seu trabalho. Isso acontece também na saúde, isso acontece também nos relacionamentos, isso acontece também nas perspectivas, nos projetos de vida, em situações e conjunturas da vida em que a gente percebe que o máximo que a gente faz não é o suficiente ainda para dar conta daquilo que a gente precisa. Então a gente busca Deus e pede ao Senhor provisão. Senhor, eu preciso da provisão do Senhor. Isso quer dizer que nós buscamos a Deus para receber de Deus o socorro, para receber de Deus aquilo que a gente não pode produzir. E meus irmãos, que momento abençoado é esse momento em que a gente chega no limite da nossa existência, da nossa capacidade, a gente chega no limite dos nossos recursos. E então nós descobrimos como nós somos frágeis, como nós somos vulneráveis e impotentes. É uma sensação muito ruim, de fato é uma sensação muito ruim, mas é uma sensação riquíssima. Todavia, essa sensação pode nos levar para o buraco ou pode nos levar para o altar, para um lugar de comunhão com Deus. Se sentir impotente, se sentir incapaz, se sentir frágil, vulnerável, pode nos levar para um buraco de tristeza, depreciação, solidão, miséria existencial, depressão, não digo a depressão como uma patologia, mas como aquela sensação, uma tristeza sem fim, ou pode nos levar para uma experiência nobre, divina, que vai revelar muito de Deus para nós, e é por isso que a Bíblia trata esse assunto de uma maneira muito pontual, muito profunda, muito verdadeira, sem fazer romantismo acerca disso, de uma maneira bem visceral. A Bíblia trata sobre essa relação nossa com a nossa incapacidade, a dependência de Deus, a nossa confiança em Deus, a provisão de Deus, ou a dúvida, a incerteza, o isolamento, a incredulidade, a amargura e a morte. Se a gente perceber bem, quando nós falamos de provisão, de socorro divino, de fé e confiança em Deus, não estamos tratando só de questões materiais ou da dinâmica, da rotina do dia a dia. Estamos entre a vida e a morte. É isso mesmo. Estamos entre a vida e a morte. Porque a confiança em Deus resulta no desfrutar da vida e da vida eterna. E a incredulidade na capacidade de Deus e no amor e no interesse de Deus por nós resulta na morte e na morte eterna. Então esse assunto é grave, esse assunto é muito importante, embora ele comece para nós em experiências como pagar conta, fazer as pazes com uma pessoa da família, acalmar uma situação, um processo jurídico que esteja acontecendo, tantas situações passageiras, corriqueiras, mas o que envolve toda essa experiência é algo eterno. Eu quero chamar você para ler um texto bíblico comigo dessa meditação
que está em Gênesis, capítulo 22. Abra aí a sua Bíblia, Gênesis, capítulo 22. E eu vou ler com você os primeiros versículos que contam a experiência de Abraão numa situação dessa, de precisar confiar em Deus. Abriu aí sua Bíblia? Vamos ler. Gênesis 2, começando no verso 1. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse a seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o moço, o seu filho, Isaque, iremos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho, levou também o fogo e a faca e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Eu não consigo imaginar como foi essa caminhada. Tendo eles chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Depois, amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: estou aqui. Então o anjo disse: não estendas a mão contra o moço. Não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová Jirê, pelo que se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Este homem, Abraão, conhecido como pai da fé, viveu o maior de seus desafios. Ele já tinha caminhado muito com Deus. Abraão tinha saído da sua terra, da sua parentela, e tomou uma estrada para uma viagem perigosa e sem mapa. Deus chamou Abraão para construir algo junto com ele, mas não deu uma rota, não deu um mapa para ele. E Abraão já tinha vivido esse grande desafio de confiar em Deus e seguiu por esse caminho. Muitos anos se passaram e as promessas que Deus fez lá atrás começaram a se cumprir. E já idoso, ele e sua mulher
eles tiveram o primeiro filho, o filho que Deus prometeu, porque dele um povo seria formado por Deus para abençoar todas as famílias da terra. E quando ele está desfrutando da promessa, então Deus pede a ele que entregue para ele de volta o fruto da promessa, o seu filho. Abraão se vê possivelmente no período mais difícil da sua vida, no desafio maior da sua confiança com Deus. E ele consegue. Ele vence. Ele vence o seu próprio sentimento de posse. Ele vence o seu sentimento de proteção e sobrevivência. Ele vence as suas desconfianças de Deus. Ele vence. Vence o egoísmo, vence o seu projeto pessoal, ele vence a sua zona de conforto, o seu prazer, e ele atende a voz do Senhor. O desfecho é maravilhoso e você hoje é abençoado por ele e eu também. Porque isso acontece quando a gente confia em Deus. O fruto da nossa confiança nunca para na gente, sempre alcança outras vidas. E mesmo depois que a gente morre, ainda continua na terra, vivo, um fruto vivo, mesmo depois da nossa partida. Por isso todas as famílias da terra, até hoje, mais de 3.000 anos, são abençoadas pela confiança desse homem no meio de uma multidão na história antiga, no Oriente Antigo, no Oriente Médio ali. Esse homem que a Bíblia destaca, mas na época ele era só mais um numa multidão de várias tribos e reinos. Esse homem começa a desenhar a história da humanidade junto com Deus. E eu quero destacar para você uma verdade bíblica, que a fé produz obras. Abraão produziu a capacidade de ir andando do lado do seu filho até aquele lugar de entrega. A fé dele, a confiança dele deu força nas pernas dele para ele caminhar passo a passo ao lado do filho até aquele lugar de sacrifício, de entrega. Porque a fé, ela produz uma obra, ela produz um comportamento. A fé não é algo apenas transcendental, uma experiência mística, uma experiência abstrata. Embora Deus seja espírito e a gente acredita num Deus que a gente não toca, não vê, não tem imagem, mas o resultado dessa fé, dessa confiança é palpável. O resultado dessa fé é uma obra consistente. São pés que andam para o lugar de sacrifício. São frutos palpáveis. A Bíblia diz para nós que a fé sem obras é morta. A fé sem produzir um comportamento é uma religiosidade. É morta. A fé sem produzir um fruto, sem marcar a humanidade, sem fazer você agir junto com Deus de maneira que você marque a humanidade, ela é morta. Ela é um mero romantismo místico. A pergunta que eu trago para mim, para você: quais têm sido as obras palpáveis da sua fé? O que a fé tem proporcionado você a fazer que sem ela você jamais faria? O que a fé tem feito você produzir frutos que sem ela você jamais faria? Porque se a sua fé ou a minha fé é apenas uma experiência mística, espiritual, abstrata, ela é morta. Ela pode te causar sensações, ela pode te causar discursos, boas leituras, bom passatempo, mas ela é morta. Ela é ineficiente.
Ela não cumpre o propósito para o qual existe. A confiança precisa ser em Deus, porque Ele é o único que dá conta dessa confiança, a ponto de entregar o que a gente mais ama, um filho. Quem é pai, quem é mãe sabe que a gente ama muito mais um filho do que a nós mesmos. Então você consegue entregar aquilo que você mais ama, porque você confia em quem você está entregando. Por isso ela não é morta. A fé em qualquer outra coisa não produz segurança, resultado, resposta e frutos. Não produz, porque é uma fé morta. Se eu colocar a minha fé nesse móvel, ele não me garante nada. Eu posso ter um relacionamento de fé, eu posso ter, mas vai ser algo místico, vai ser algo filosófico, será algo do qual eu posso escrever, cantar, contar, discursar, mas não terá obras, não terá vida, não terá frutos, porque eu jamais entregarei a isso daqui algo que eu ame mais do que a mim mesmo. E esse objeto jamais produzirá em mim capacidade de realizar aquilo que eu sozinha não consigo. A segunda coisa que eu gostaria de ressaltar nesse texto é que a provisão de vida, a provisão divina, ela é, acima de tudo, uma provisão de vida. A gente usa muito Jeová Jirê, Deus proverá, para as coisas materiais. Porque a gente sente fome rápida. A gente come, daqui a algumas horas a gente sente fome. A gente sente sono e se perturba quando não dorme. A gente sente frio. A gente sente sede muito rápido. Suportamos pouco tempo a fome, a sede, o frio, a falta do sono. Por isso a gente logo atribui a provisão de Deus, a casa para morar, a coberta para se esquentar, a comida, a água para se alimentar, a provisão material. Mas na verdade a provisão de Deus para nós é acima de tudo uma provisão de vida. Deus disse que nós não precisaríamos nos preocupar com o que comer, com o que vestir, como será a nossa vida, porque se a gente buscar primeiro o reino dele, nós desfrutaremos da paz, da confiança de que ele cuida de nós, assim como cuida dos passarinhos e das plantas. Mas na verdade, todo esse movimento de sobrevivência, de necessidades materiais, é pelo medo de morrer. É pelo medo da vulnerabilidade. Então a provisão divina, ela tem como base um relacionamento que tem a ver com vida. E eu acho fascinante o fato de que Abraão tenha experimentado o Jeová Jirê, o Deus que provê, com vida. Deus preservou a vida de Isaac, do filho de Abraão. Deus, ele providenciou uma outra vida para entrar no lugar de Isaac. Deus providenciou um carneiro para que Isaac não fosse imolado, mas aquele cordeiro, aquele carneiro morreu no lugar de Isaac. A provisão de Deus, sobretudo, é uma provisão de vida. Ele provê a vida para que a gente não experimente a morte. E assim como ele provê e promete prover a comida e a roupa para que a gente viva, ele providenciou Jesus para que a gente não experimente a morte eterna. Assim como aquele cordeiro entrou no lugar de Isaac, e Isaac continuou vivo, Jesus, ele entrou no nosso lugar na cruz. E mesmo sem pecado, ele morreu para que nós, com pecado, possamos herdar a ressurreição de Jesus, herdar a justificação de Jesus, a entrega, o sacrifício, a vitória que ele teve sobre a morte, e a gente também vença a morte mesmo sem condição, porque somos pecadores, temos a morte entranhada em nós. Mas ele conquistou a vida para nós. Por isso, Jeová Jirê, o Deus que provê a comida para você comer.
para eu comer, mas Ele provê a vida. E é importante dizer uma coisa, essa vida não é uma vida que a gente vai desfrutar só depois que a gente morrer e ressuscitar. Lá no céu das nuvens, com os anjos, como contam os filmes. É uma vida que começa agora e não termina mais. Mesmo quando o nosso corpo morrer, ela não é interferida, ela não é sugada, porque é uma vida que é maior do que o corpo, do que a vitalidade orgânica. É uma vida eterna que você começa a desfrutar agora. Com uma paz eterna, com uma alegria eterna, com sentimentos, virtudes, padrões, intimidade com Deus eterno, desde agora. Deus quer prover para a sua vida tudo o que você precisa, mas saiba que o que mais você precisa é da vida eterna, é da comunhão com Ele, é andar perto dEle, conseguir confiar nele e experimentar dia a dia a presença dele na sua vida, na sua casa. Meu querido, minha querida, saiba que Deus, Ele quer entrar na sua família, na sua casa e mudar todo o cenário, toda desordem em ordem, toda falta de paz em alegria, em paz, em leveza. Ele quer tirar as obras da morte, colocar as obras da vida. Ele quer tirar a condenação e colocar a vida eterna, para que você desfrute desde agora, você e a sua família. Creia nisso, se entregue a Ele. Jeová Jireh é o Deus que provê os detalhes, provê o básico e provê a vida. Ele é o Deus que tem condição de receber a sua confiança, a sua fé. Quando você colocar a sua confiança, a sua fé nele, em Jesus Cristo, você não será decepcionado. Você vai produzir obras e a sua fé vai deixar de ser morta, deixar de ser uma fé apenas mística, apenas romântica, apenas discursada, ou apenas cantada, ou apenas umas palavras, um texto lindo. Uma fé que produz mudança, produz passos, que vai te conduzir a lugares que você jamais iria sozinho. E nessa provisão divina, tudo que estiver manchado pela morte, pela condenação, pela ausência de Deus, começa a ganhar um novo formato. Nos relacionamentos, nos padrões familiares, na conduta de vida, nos sentimentos, em todas as áreas. Desde as coisas materiais até esse sentimento aí dentro do seu peito, que não existe botão nessa terra que consiga acionar para melhorar, para aliviar. Você está diante desse Deus agora. Então entregue o seu coração a Ele. Assim como Abraão confiou Isaac. Foi difícil. Foi um desafio enorme. Mas ele não voltou com as mãos vazias. Ele confiou e a fé dele produziu um comportamento nele. E ele voltou com aquele menino e cheio de promessas e conhecendo Deus mais do que antes. E mesmo depois que ele morreu, não está mais aqui Abraão, já muitos milênios, nós ainda somos beneficiados por aquela ação dele. Você pode ter uma vida como a vida de Abraão. Você pode. Você pode caminhar por causa da confiança em Deus e produzir um comportamento, ações que você jamais teria sem confiar em Deus. E o resultado disso será não só o benefício para você desfrutar do socorro de Deus, como ele desfrutou e ficou convivendo com o filho dele, foi socorrido por Deus, mas ainda, além disso, você vai continuar abençoando a humanidade, mesmo quando não estiver mais aqui nessa terra. Então, que Deus abençoe a sua vida. Continue lendo esse capítulo, lê novamente a experiência de Abraão, se prostre agora aí onde você está e aproveita esse louvor para poder você se entregar completamente, com confiança, no único que é digno, que vai responder, que vai te proteger, que vai te salvar e vai fazer com que você produza frutos
uma obra da sua fé. Deus te abençoe. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Então, pessoal, que experiência maravilhosa. A gente tem todas as vezes que a gente para cantar, para adorar a Deus, para orarmos juntos, aprender da palavra de Deus. É tão maravilhoso. A oportunidade de ofertar na obra do Senhor. É sempre tão bom a gente estar junto para poder celebrar a Deus. Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Eu quero convidar você que não tem nenhuma igreja, não tem nenhuma comunidade de fé para frequentar, que você venha fazer parte com a gente, que você esteja integrando uma das nossas células, porque nós somos uma igreja que vive em células e é maravilhoso, porque durante a semana a gente se encontra em grupos pequenos para compartilhar a vida, um ajudar o outro, para evangelizar, para aprender mais profundamente a palavra de Deus. Então vem com a gente. Agora nós estamos
assim, as vésperas de uma conferência para a juventude, mas que nós que temos mais idade também vamos participar. Então, esteja aí junto com a gente. No domingo, às 10 da manhã, a gente tem a celebração da manhã e também na parte da noite. Fica antenado aí, porque nós temos muitas oportunidades de aprofundar o nosso relacionamento com Deus, de viver junto com pessoas que têm o mesmo propósito, de buscar a Deus e aprender com a Bíblia como é viver melhor. Que Deus abençoe e guarde no seu coração tudo que Deus falou com você.